iniciando mais um vlog da semana. Vim falar aqui com vocês, gente. Eu tinha gravado um take mais cedo, mas eu não gostei do take. A verdade é essa, eu não achei que ficou legal, achei que eu me enrolei pra falar, então eu decidi começar de novo. Só que agora já tá à noite, já é quase 9 da noite, ou deve ser 9 da noite, ou algo do tipo. E eu vou falar pra vocês o que eu li nesse final de semana e o que eu vou ler essa semana, o que eu pretendo ler essa semana, pelo menos. Eu tô lendo, gente, Moby Dick, eu comecei no final de semana. Eu tô na página, quase na página 100, eu tô na página 94, se eu não me engano, é 94. E eu já fiz aqui várias marcações, gente. Eu tô amando essa história, esse livro. Eu quero saber quem inventou essa coisa de que Moby Dick é difícil, de que Moby Dick é isso e aquilo e tal, e é uma leitura difícil. Não sei quem inventou isso, entendeu? Porque não tem nada disso, gente. É mais difícil o primeiro capítulo, por conta de que você está se acostumando com a construção que o autor faz, e também porque ele é um livro filosófico. E logo no primeiro capítulo a gente já vê muito da mente do personagem, sabe? Por que ele decide ir pro mar e tudo mais. E é o Ismael que tá contando a história. Na verdade, a gente não sabe se esse é o nome dele. Ele fala que você deve chamar ele por esse nome, mas a gente não sabe qual é o nome dele real. E é que ele conta a história dele, é que ele fala que quando ele chega no momento que ele tá com a mente mais perturbada, mais cansada, mais assim, com uma vibe mais depressiva, pelo que ele conta, assim, ele tem uma vibe mais depressiva, mais mentalmente cansada, ele decide ir pro mar. E ele trabalhava em navios mercantes, sempre, de vez em quando ele tem esses surtos mentais dele, ele decide que tem que ir pro mar, tem que ir para alto mar. Então ele trabalhava em navios mercantes e dessa vez ele decide ir para caça às baleias. A caça às baleias, né, é um trabalho perigoso. Até hoje, esses tipos de trabalhos de alto mar são perigosos e às vezes as pessoas morrem, né? E antigamente ainda pior. Então ele decide ir para caça de baleias e sabe que é perigoso. Aqui logo no começo a gente já vê que já tem enterros acontecendo de pessoas que não voltaram das expedições anteriores e tudo mais. E é comum as pessoas não terem nem quem enterrar. E tem um capítulo aqui que é muito triste, o jeito que ele narra. E aí, eu tô na página 94 e ele ainda não foi caçar as baleias. Ele tá indo agora pra lá, pra questão de pegar o navio, pra ir pra caça de baleias. E é isso. Aqui ele encontra um companheiro, que provavelmente é um companheiro que vai ser companheiro de navio dele, que é o Quebec, sei lá, é um que alguma coisa aí, gente. É um nome complicado. Pelo que diz aqui e fala, eu acredito que ele seja indígena. Ele é uma pessoa indígena. E existe muito preconceito, gente. Existe polêmica que esse livro tem termos racistas e tudo mais, mas, gente, é um livro do século XIX. Ele tem termos racistas porque os livros representam sua sociedade, né, gente? O tempo em que ele foi escrito. Então a gente não pode julgar o livro como um livro racista se o livro é antigo. Agora, se o livro tem termos racistas e é escrito hoje em dia, aí temos um problema. Mas lá no passado não existia nem isso de termo racista, gente. Essa palavra nem existia. Então, tipo, é um retrato da sua época. Esse livro foi escrito antes da Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, vai ter os termos racistas. Aqui tem os termos meio xenofóbicos. Também tem, entendeu? Mas, gente, aqui o protagonista tem um certo preconceito, principalmente com esse amigo que ele vai ter, né? Esse companheiro de barco que ele vai conhecer, que vão ficar próximos. Ele tem um preconceito de cara por conta da aparência da pessoa. Fica meio assim, né? Meio apavorado, meio... Nossa, essa pessoa aí, né? Ele tem esse problema de cara. Mas assim que ele conhece, ele mesmo quebra os próprios preconceitos, porque ele vê que não é nada daquilo que ele pensava, entendeu? Então, até o momento, eu não posso dizer assim nada demais desse livro. E se ele tem termos racistas, se realmente os personagens são racistas e tudo mais, gente, retrato da época. Não podemos julgar isso, sendo que é um livro tão antigo. Não aceitamos, mas também não podemos julgar uma obra que foi escrita tão antigamente, né? Estou amando simplesmente e tem tudo pra ser um favorito, entendeu? Eu tô amando e que livro incrível. Que livro incrível, não dá vontade de parar de ler. Eu li, tanto que eu li mais da meta, 94 páginas, e eu tô amando e não dá vontade de parar de ler. Quando eu começo a ler, não dá vontade de parar. Hoje eu ainda não li.
mas incrível. E hoje eu comecei a ler Silmarillion, gente, porque já tá próximo aí o lançamento da série. Tô na página 63 de Silmarillion. Cheguei na parte que é a quinta Silmarillion, né? Que é a história das Silmarils, que é a maior parte do livro, né? Aqui são vários, vamos dizer, contos, né? Histórias da criação da Terra-média, como foi criada a Terra-média e tal. E é uma história muito linda como a Terra-média foi criada. Ela foi criada por música, né? Foi-se criada uma melodia e através disso o mundo foi criado. Então é lindo e ele tem muita representatividade bíblica, gente, porque aqui a gente vê muito Gênesis em vários momentos, né? O Gênesis da Bíblia é bem parecido, assim, dá pra ver fortemente a influência do Tolkien, né? Se vocês não sabem, Tolkien era cristão, um cristão bem fervoroso, por sinal, e ele usa muito das temáticas cristãs nos livros dele. Não como C.S. Lewis, porque C.S. Lewis era também amigo do Tolkien e também se converteu. Uma das pessoas que ajudou C.S. Lewis a se converter foi o Tolkien, porque C.S. Lewis era ateu. O C.S. Lewis bota mais assim descaradamente a Bíblia nas histórias de Nárnia. Em Silmarillion e Terra-média e Tolkien, né? Você vê temáticas bíblicas, sabe? Várias coisas que lembram muito a Bíblia, até alguns temas que ocorrem em Senhor dos Anéis que a gente vê que lembra muito coisas bíblicas. Lembra muito Jesus, a história de Jesus e tudo mais em Senhor dos Anéis. Aqui em Silmarillion a gente vê o Gênesis da Terra-média e aqui tem muita representatividade também que você vê de Gênesis, muita inspiração de Gênesis aqui. É uma das notas do tradutor também, que ele fala que dava para ver fortemente a influência de Gênesis e da Bíblia em Silmarillion, muito mais. Então ele também se baseou na hora da tradução em traduções da Bíblia, né, em versões bíblicas, para poder fazer a tradução dessa obra aqui de Silmarillion. Então, é bem isso, sabe? E a gente vê mesmo, assim... Lembra muito, gente. Você não é, tipo, a história da Bíblia, mas você vê a influência e que... Nossa, isso tá a cara de coisa bíblica, sabe? É isso. Tá legal também. Eu li até começar essa parte das histórias da Silmarils, né? Que é a quinta Silmarillion. Eu li Dom Pedro, eu tô na página 100. Avancei um pouco. Estou na página 100, são 400 páginas, eu pretendo ler essa semana. E eu vou ler Cidade Sitiada, da Clarice Lispector, com uma amiga minha da faculdade. A gente combinou, vai começar a partir de amanhã. A ler, vamos ler bem aos pouquinhos. Eu tava lendo A Legião Estrangeira, né, como eu mostrei pra vocês semana passada. E eu pretendo ler A Legião Estrangeira. Mas como ela tem esse, a gente decidiu, eu vou trocar pra ler esse primeiro. Depois eu pego A Legião Estrangeira. Ontem também, gente, eu peguei pelo Biblion. Biblion é um aplicativo de leitura da Biblioteca de São Paulo, que você pode pegar e-books emprestados. A única é tipo o Lib, o Lib é um aplicativo americano que você tem tipo cadastro nas bibliotecas dos Estados Unidos e você consegue pegar e-books, né, em inglês, né? E é tipo o Lib, só que o Lib você consegue enviar o arquivo do e-book pro Kindle e ler no Kindle. Já esse Biblion não, você só lê pelo celular, mas tem uns títulos muito bons. Aí você pega emprestado, né? Você vê a disponibilidade. Se tiver disponível o livro, você pega emprestado e aí você fica acho que 3 semanas com ele pra ler. Aí depois dessas 3 semanas ele volta pra disponibilidade para outras pessoas, né? Que já solicitaram o livro. E eu peguei O Primeiro Amor do Turgenev. E é muito legal, gente. Acho que é umas 100 páginas essa novela do Turgenev. Sei lá, é curtinho. Ele tem da Penguin. E eu queria comprar. Aí eu tava vendo o Biblion, porque eu nem conhecia esse aplicativo. Eu vi que a Pan Gonçalves divulgou ele, fez um vídeo falando que dava para livros de graça. Eu fui ver e eu vi que tinha esse aplicativo da Biblioteca de São Paulo. Fiz o cadastro, peguei o livro, né? Pra mim tem audiobook também, alguns audiobooks disponíveis lá. E aí eu peguei esse do Turgenev e eu tô gostando. É muito interessante. É tipo, eu não sei o nome do personagem, mas ele tá lá numa roda de amigos numa festa. E aí eles decidem cada um contar a história do seu primeiro amor.
E aí, cada um fala, né, como foi e tal. Aí chega a vez desse que é o protagonista, que eu não lembro o nome. E aí ele fala que não teria como contar, que ele vai ter que escrever e depois vai ler pra eles, né? E aí depois, na próxima vez que eles se encontram, ele decide ler a história. E aí a gente começa a conhecer a história do primeiro amor desse protagonista. E eu tô gostando da história, eu tô no capítulo 5 e são 20 capítulos, eu acho, ou 22, alguma coisa assim. E é muito rapidinho de ler. E eu tô gostando, eu vou ver se eu leio hoje antes de dormir. Tá bem legal. Também peguei no Biblion o livro do Mia Couto, que é O Último Voo do Flamingo, se eu não me engano. Eu vi muita gente falando desse autor recentemente. E ele é um autor de língua portuguesa, mas eu acho que ele é de Moçambique. E eu não vi uma pessoa que fala mal dos livros dele, todo mundo fala muito bem. Eu vi que a Gabi do Retrato da Leitora leu uma trilogia dele e ela falou que era boa. E aí eu vi esse livro lá disponível. Os outros eu queria ler Terra Sonâmbula, que é o mais famoso, eu acho. Mas não estava disponível. Só esse Voo do Flamengo estava disponível, eu peguei. Aí eu li o comecinho pra ver e eu achei bem interessante. Tem algo do dialeto, eu acho que do português de Moçambique. Se eu não me engano é Moçambique, gente. É algum país da África, mas eu não tenho certeza se é Moçambique. Mas eu acredito que seja. Posso estar errada. E alguns termos, né, das palavras, como eles usam do português de lá, que você vê uma diferença, assim, do português brasileiro, vamos dizer, ou de Portugal. E então, tá sendo legal, tá sendo interessante. É meio que uma crítica social, se eu não me engano, esse livro. Tem alguma crítica aí e tudo mais. Ele é bem conhecido, os livros dele são muito bem aclamados. Pra literatura, a literatura portuguesa, ele é bem importante, o Mia Couto. Mas aí eu vou ver se eu leio, de repente eu deixo pra ler mais pra frente, né? Na semana que vem e tudo mais. Eu quero terminar de ler o Turgenev, porque eu fiquei agora curiosa pra saber como que vai acabar. Foi isso, gente. Isso foi ontem, né, que eu li uns capítulozinhos de Primeiro Amor. Mas esse final de semana eu foquei mesmo em ler Moby Dick, porque tá incrível. Gente, meu sonho de leitora é ler Moby Dick, gente. Meu sonho de leitora finalmente está se realizando. Eu tô lendo Moby Dick. E aqui tem umas temáticas, gente, que eu fico imaginando como isso chegou lá fora naquela época. Entendeu? Por conta de alguns relacionamentos que estão acontecendo aqui. Não quero contar sobre o que é, porque eu acho legal descobrir, né? Então não vou falar. Eu acho legal você ler e descobrir isso, porque eu achei bem interessante. E tá sendo muito legal. Eu tô curiosa pra ver como vai ser as caças-baleias. E também curiosa pra saber se eu não vou ficar enrolada com os termos náuticos, porque tiveram poucos termos náuticos até o momento, e termos náuticos que eu conheço. Porque, como eu falei, já falei pra vocês em algum momento, eu gosto muito de histórias náuticas, né? Que se passam em navios e no mar. Quando fantasia, eles entram dentro de um barco, eu fico super feliz, entendeu? E aí eu queria muito ler Moby Dick, também é um desses motivos, por conta da Matilda, né? Que é o livro favorito da Matilda. Se você não sabe do filme Matilda, era o livro que ela amava ler, ela leu várias vezes, que ela fala no filme. E o filme termina com ela lendo Moby Dick mais uma vez. A gente tem tudo pra ser favorito. Ai, gente, tô feliz, tô lendo livros bons e livros favoritos. Eu tô pensando que, tipo assim, a história tá sendo muito incrível. Teve até umas ceninhas engraçadas que eu não esperava. E é simples, sabe? A história não é difícil. E é rápido de ler, porque são capítulos curtos. A maioria dos capítulos são 2 páginas, 3 páginas, 1 página o capítulo. Poucos capítulos têm umas 4 páginas ou 5. Até o momento, por enquanto. E tá sendo muito legal. Mas eu sei, gente, que vai ser triste em algum momento. Porque, como eu falei, as caças, esse trabalho de caça a baleias era muito perigoso. Muito perigoso. E muitas pessoas morriam. E até hoje é perigoso esses trabalhos de alto mar, assim. É tipo trabalhos de risco. Então, eu fico pensando nisso. E a caça às baleias era muito importante naquela época, né? Acho que eles usavam óleo pra iluminação ou algo do tipo. Tinha outras funções, assim, que eram muito importantes, né? O óleo da baleia era muito importante naquela época.
Então era um trabalho que era importante, apesar de perigoso. E as pessoas iam muito por conta do valor que a pessoa recebia, né? Por conta de ser um trabalho que pagava bem. Que eu saiba, né, gente? Posso estar bem enganada, mas é o conhecimento que eu tenho na minha cabeça que era isso. Ele tem muita questão de filosofia aqui, ele é conhecido por isso, já tem várias referências e ele tem muita referência bíblica. Muita referência bíblica. Se você tem um conhecimento da Bíblia, assim, de histórias bíblicas, assim, as mais conhecidas, vai ser tranquilo pra você não precisa pesquisar. Mas se você tem zero conhecimento de coisas bíblicas, assim, não conhece nada, tipo, de histórias, nem ouviu falar de história bíblica, assim, conhecidas, principalmente de Jonas, né? Que foi engolido pelo peixe, né? Do grande peixe. Você vai ter que pesquisar um pouco. Mas como eu conheço essas histórias, não vi necessidade. Faz referência também à filosofia, Sêneca e aí outros nomes também conhecidos. Esse final de semana também, gente, eu terminei o segundo volume de Sandman e eu finalizei os 10 episódios da série, mas isso é um episódio extra durante a semana e tenho que terminar esse episódio extra. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Já me sinto órfã porque eu amei. E a parte do episódio 6 que eu achei que era uma parte que foi inventada pra série, não foi inventada, tava no quadrinho, mas tava lá na frente do segundo volume, tipo, quase no final do segundo volume. Então, só que eles botaram antes, junto com a parte do episódio que é do primeiro volume. Então, eu pensei que fosse inventado, mas depois eu li e eu falei que tem essa história incrível, que é a história de amizade do Sandman, do Morpheus, né? Com o humano. E essa é a melhor parte da série, na minha opinião. Todos os episódios são bons, a história é muito boa, né? Do Sandman. Mas o sexto episódio é o ápice da série, na minha opinião. O ápice da série é o sexto episódio. Foi incrível, perfeito. E foi muito fiel ao quadrinho, muito mesmo. Agora que eu sei que a segunda parte também tem no quadrinho, realmente é muito fiel, até diálogo, gente. E isso é incrível. Que adaptação incrível, impecável. Então, gente, é isso. Depois eu volto para falar com vocês amanhã. Olá, vlog! Hoje é quarta-feira. Ontem eu não vim aqui atualizar vocês, porque eu atualizei como eu atualizei na segunda de noite, né? Não atualizei. Aí quando eu fui ler ontem, na terça, já era de noite. Então eu acabei não vindo atualizar aqui. Mas eu li. O que eu li, gente? Eu finalizei Primeiro Amor, do Turgenev, ontem. Que na verdade é hoje, porque já era 1 da manhã. Que foi o que eu tava lendo no Biblion, né? Que eu falei pra vocês, né? No aplicativo. E eu amei. É muito tocante a história. Gente, o livro é curtíssimo. Dá pra ler muito rápido. É uma novela, né? Então, se eu não me engano, ele é considerado novela mesmo. Mas ele é rapidinho de ler. Deve ter umas 100 e poucas páginas por aí. E é muito legal a história. É muito linda a história. É muito triste a história. É muito tocante. E o final, gente. O final. Tentando me recuperar. Desse final. Ainda tô assim. E tem um texto. Tem um acontecimento no final. E aí tem um texto do personagem falando, né? Sobre essa questão que aconteceu. E é muito lindo. É muito real. É a vida, entendeu? Você consegue perceber a realidade, sabe? Faz você pensar, vamos dizer assim. Dá pra fazer você pensar bastante. Eu achei muito. E é muito bem escrito, gente. Muito, muito bem escrito. E que linguagem simples, porque tradução de Rubens Figueiredo, né? Quem lê a tradução do Rubens Figueiredo fala, porque ele traduz de uma forma muito tranquila de você ler, entendeu? Livros russos. A tradução dele de livros russos são as traduções mais fáceis de você ler e entender, sabe? Não tem muita complexidade, ele traduz de uma forma mais simples. Então, se você tem vontade de ler russos, procure traduções do Rubens Figueiredo. Se é a sua primeira impressão, assim, dos russos. Eu não acho que os russos são nada demais, sabe?
os livros russos. As pessoas botam muito, nossa, livro russo, meu Deus, é muito difícil, não sei o quê. Não existe isso, gente. Tira isso da sua cabeça. As pessoas falam isso, mas não é bem assim. Não é assim que funciona, entendeu? Assim, eu indico, se você quer ler russo, comece com livros curtos, para você experimentar, porque existem diferenças na escrita deles, sabe? A peculiaridade da cultura e tudo mais. Comece com livros curtos, tipo A Morte de Ivan Ilitch, ou Noites Brancas, até esse Primeiro Amor do Turgenev, que ele tem na versão da Penguin, né? E ele é um livro curtinho e ele é barato, geralmente ele fica entre os R$29,90 por aí. É o livro da Penguin e é muito bom, a história é muito boa e você vai se apaixonar pelos russos, né, nesses livros. Se você ler A Morte de Ivan Ilitch, ler Noites Brancas e ler O Primeiro Amor, você vai querer ler tudo russo. É isso aí. Tudo que tiver russo você vai querer ler. Gente, os russos têm uma coisa, não sei, é uma coisa única que você encontra nas escritas russas, que é assim, impecável e que ganhou meu coração, entendeu? E cada vez mais eu quero ler coisas russas e de autores russos e conhecer novos autores russos. Quero muito ler Gogol. Quero muito ler Gogol. Quero muito ler Chekhov. Quero muito ler Chekhov também. Eu comecei, né? Na verdade, eu quero muito, não. Estou lendo, né? Porque eu tô lendo livro de contos dele que tem no Kindle Unlimited, que é uma versão da Nova Fronteira, que tem vários contos do Chekhov, né? Um compilado. E eu tô lendo também, é muito bom. É isso, gente. É isso. Tô gostando. Agora eu tava lendo aqui, eu comecei a ler agora Cidade Sitiada. E ontem eu também li. Eu li os 2 capítulos que eu tinha que ler, então eu tô lendo o capítulo 3, eu tava lendo agora mesmo. Ontem eu li Silmarillion também. Tô no capítulo 8, tô na página 111 de Silmarillion. Gente, teve a famosa história das árvores, né? Que vai aparecer na série. E, gente, a história da criação da Terra-média é muito bonita. É muito Gênesis. Você vê Gênesis aqui, gente. Várias histórias de Gênesis, por sinal, da Bíblia. Você vê aqui uma representação, não é idêntico, mas tu vê a inspiração ali. Tem uma até que é bem parecida com a história de Abraão, por sinal. E aqui a gente vê a história do princípio de tudo e tudo mais. A gente vê muito parecida com aquele princípio mesmo, sabe? Bíblico, né? Da história da Bíblia. E tem a história também da criação dos seres da Terra-média. Quem criou os anões, quem criou os elfos, como os elfos foram criados. Já teve muita treta, guerra e batalha. E tem o Melkor, eu acho que é assim. Eu não sei se as pronúncias estão certas, porque eu não sei como pronuncia os nomes lá que o Tolkien inventou. Porque tem uns nomes que tem aqueles 2 pontinhos em cima, não sei como pronuncia. O Melkor é como se fosse o mal de tudo, entendeu? Igual o mal da Bíblia, entendeu? Ele que é essa pessoa, é o Melkor. Ele é o vilão maior aqui, entendeu? E aqui tem também contando a história da Galadriel, né? De quem ela era filha, e nasceu os filhos de fulano de tal, que acho que é o Fëanor, sei lá. Não lembro agora. É Finarfin. Ela é os filhos de Finarfin. Aí vai falando os nomes e fala Galadriel. Galadriel, a mais bela de todas. A mais bela de toda a casa de Finwë. Acho que é assim. Seu cabelo era iluminado de ouro, como se estivesse prendido em seus fios a radiância de Laurelin. Esta Galadriel, nossa elfa suprema da história de Senhor dos Anéis, e que vai ser a protagonista de Anéis de Poder. Esta pessoa incrível é aqui a história dela. E aqui a gente vai chegar mais, já tô indo mais pra frente, né? Da Terra-média, já teve mais treta aqui com o Melkor, aqui influenciando as pessoas e dando tretas. E aí tá indo agora pra outra parte agora da história. Tá sendo interessante. Não é simples, eu entendo porque as pessoas falam que é difícil. É porque
Como eu falei que ela tem uma história bem inspirada nas histórias de Gênesis da Bíblia, você vê o jeito de contar muito parecido com o da Bíblia. É realmente, aconteceu isso, fulano de tal era filho de fulano de tal, e fulano de tal era fulano de tal. Bem assim, a inspiração muito real, sabe? Então, você vai lendo e não tem, tipo, um diálogo, uma coisa assim, sabe? Então, tipo, vai sendo uma leitura mais arrastada e cansativa, mas não é ruim. Eu não achei difícil assim, eu acho que é só por essa questão mesmo. Mas assim, também muito personagem. Você vai falar filho de quem com filho de quem, e filho de quem é filho de não sei quem. Aí você fica. Não se prenda aos nomes, se prenda ao enredo, se prenda o que está contando a história. Não se prenda filho de quem que é filho de quem. E é muito personagem. Muito, 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 muito. Mas assim, é interessante. Não é difícil nessa questão, assim, só realmente não se prenda aos nomes, tenta entender a história. É isso que eu tô levando pra mim e tá dando pra ir, entendeu? Agora, se você quiser se aprofundar na história de alguém específico, aí é outra história, entendeu? E li também Dom Pedro. Eu tô na página 133, 132, né? Tá interessantíssimo. Está agora que tá aquela situação toda, entendeu? Príncipe regente Dom Pedro, entendeu? Gente, Leopoldina. Porque nós não conhecemos essa mulher quase nada quando a gente estuda. Porque eu não lembro de ter estudado muita coisa de Leopoldina, não, entendeu? Mas que mulher incrível. Que mulher incrível, gente. Ela era assim. Que pessoa. Nada a dizer, sabe? Ela é maravilhosa, era maravilhosa. A história dela é interessantíssima, muito importante. Tipo, ela foi super importante pro Brasil, né? Então, tipo, tô gostando bastante da história dela, né? Agora que ela é uma das principais aqui dos acontecimentos. E estou até empolgada mais ainda, porque o próximo livro é o da Leopoldina. Tô sentindo que vai ser um favorito o livro da Leopoldina, porque Leopoldina, que pessoa incrível. Que pessoa incrível. Gente, eu não consegui ler Moby Dick porque ficou muito tarde. Começou a ler à noite. Acabou ficando muito tarde, né? Pra ler, então eu não consegui ler. Mas assim, gente, eu quero. Eu fico olhando pra ler pro Moby Dick. Eu falo, gente, se eu começar a ler, eu não vou ler mais nada. Nada. Porque eu só vou ler Moby Dick, entendeu? É isso. Aí eu quis dar. Aí eu não me importei muito. Eu queria avançar mais nesse. Porque o Moby Dick é uma LC que vai até mês que vem. Então, assim, não preciso terminar esse mês. Então eu decidi nesses que eu vou terminar esse mês. Esse aí que eu tô lendo a minha amiga da faculdade. E a gente combinou de começar a ler ontem e ler 2 capítulos por dia. Então ontem eu li 2 capítulos e agora eu estou no capítulo 3. Estou lendo o capítulo 3. Gente, tá bem interessante essa história. Assim, se você pedir pra me explicar, não vou saber explicar ainda. Talvez até quando eu terminar eu não vou saber te explicar, mas é assim. Muito bom. Só não sei te explicar, assim, ainda o que tá rolando. Na verdade, a gente já teve 2 capítulos, né? Tô no terceiro. E a gente vê a perspectiva de Lucrécia, perspectiva de Efigênia e do Perseu. E também tem esse personagem aqui, Tenente Felipe. Sinto que Tenente Felipe não presta. Não sei por quê. Talvez porque algum acontecimento aqui fica meio sugestivo de que ele estava perseguindo a menina. Agora, eu entendi certo? Não sei se eu entendi certo. Porque assim, a Clarice narra a história de um ponto de vista de sensação. Entendeu? Você lê, e aqui logo no começo ela tá falando da multidão, que vai ter, tá tendo tipo uma festa da cidade, comemoração, né? Da cidade, que é São Geraldo aqui. É uma cidade, e ela narra sobre a cidade, ela fala muito sobre a cidade. Mas nesse primeiro momento é uma narração de sensação. O que a Lucrécia tá sentindo com aquela situação. E depois parece que a Lucrécia está fugindo. E ela quer entrar em casa tanto desesperadamente. E o tal do Tenente Felipe está atrás dela. Então, tipo assim, ele está perseguindo ela mesmo? Eu só tive essa sensação, mas a minha sensação eu acho que tá certa. Não tenho certeza, gente, isso é só o princípiozinho, as 2 páginas, tá? Então não tô dando spoiler pra ninguém. E aí a gente começa a conhecer mais sobre a Lucrécia.
sobre a mente dela, assim, sobre o que ela pensa sobre si mesma, sobre o que ela pensa sobre a cidade. E aqui tem tipo uma fábrica, e aí a gente vê o que, como é o ao redor, as pessoas, entendeu? E do que as pessoas vivem, como as pessoas estão. Aí tem essa Efigênia, que é uma senhorinha, né, dessa cidade e tudo mais, aparentemente doente, pelo que eu entendi. E aí logo depois, no segundo capítulo, é o capítulo é o capítulo do Perseu, que ele aparentemente é um jovem que está estudando para fazer uma prova. E enquanto isso, ele está observando a cidade. E aí ele vai contando sobre a cidade enquanto ele está tentando memorizar as coisas da prova. Então, tipo, fica naquela oscilação, sabe? É complexo, gente. Não é simples, não. Primeiro capítulo eu fiquei, lia, voltava, riscava o nome das pessoas. Esse agora é fulano, agora é fulano. Porque quando é no primeiro capítulo, tem a Lucrécia. E depois, assim, vai direto pra parte que conta a Efigênia. Então, tipo, se você se tiver desatento, você vai perder o fio da meada, entendeu? Isso aqui tá me lembrando muito Som e a Fúria. Essa questão de oscilação, assim, sabe? E aí tu fica, tô aonde? Bem Sonha Fúria, entendeu? Bem Sonha Fúria. Claro que Sonha Fúria é bem mais complicado, mas assim, tem uma vibe Sonha Fúria aqui. Então, tipo assim, leia com atenção. Se possível, e se você não tiver nenhum problema com isso, marque. Marque tudo. Pra você entender, gente, eu não usei marcador, mas eu usei lápis. E eu fui riscando, Aqui é Felipe, aqui é Lucrécia, aqui é Efigênia, aqui começa Efigênia, aqui começa Perseu. Ah, aqui o Perseu tá falando de não sei o quê. Vou falando, vou riscando. Mas ela escreve de um jeito muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Bem assim, você imerge, você consegue ficar imerso na história, no pensamento, nas ideias e tudo mais. E ela fala muito disso, né? É muito sobre a mente do personagem, sobre como o personagem vê a vida e vê o ao redor dele e a situação dele, como ele se vê. Então, tipo, vejo muito disso aqui nessa história. Ainda tô no capítulo 3, né? Mas tá muito interessante. E eu tenho aqui várias questões sobre a cidade. A cidade é muito importante. Acho que também porque o título é A Cidade Sitiada. Então acho que vai ter mais da cidade, né? Vai focar bastante na cidade. Mas aí eu conto pra vocês mais pra frente. Agora, tô com lá no Biblion Mia Couto, o último voo do Flamengo. Eu quero ler, vou ver se eu consigo ler semana que vem, porque ele fica emprestado pra mim até dia 6. E aí eu também já vou pegar o próximo livro. Vou devolver Primeiro Amor e pegar o próximo, que eu vi um lá. Eu vi lá um do Philip Roth, que eu queria conhecer esse autor. Eu vi que tem lá disponível, vou ver se eu pego ele. Se ainda tiver, né, disponível, eu vou pegar para conhecer a escrita. Eu vou pegar o Biblion para tentar esses autores mais diferentes, assim, sabe? Que eu quero experimentar a escrita e ver como que é. Eu ando bastante, assim, de usar o aplicativo. O ruim é que você não tem como enviar e-book pro Kindle. Isso pra mim seria a atualização perfeita para esse aplicativo. Deveria ter a opção de você enviar pro Kindle. Mas é muito bom. E dá pra ler rápido, assim. Não sei, no celular você vai clicando assim e vai indo. Eu acho até mais fácil, acho mais rápido do que o Kindle em si. O Kindle já é bem mais rápido do que você ler no físico. Mas ler no celular ainda é mais rápido. Só que é mais cansativo por causa do brilho do celular, né? Pra vista é mais cansativo. Mas se você pegar um livro curto, assim, vai lendo um pouquinho e termina. Ele dá um prazo de 3 semanas. Eu acho um prazo muito bom pra você ler. Assim, um livro de uma média de páginas, tipo 300, 400 páginas. Eu acho que em 3 semanas é possível ler assim, lendo de pouquinho em pouquinho. Vamos ver, gente. Eu conto pra vocês depois o que rolou. Hoje eu tô lendo Cidade Sitiada. Vou ler esses livros que são das minhas metas mesmo. Porque estão legais, estão interessantes. E eu quero finalizar eles, porque semana que vem eu quero e tenho que ler os livros de LC, né? Porque semana que vem já começa as discussões. É isso, pessoal. Eu vou ler e depois eu falo com vocês. Olá, vlog! Hoje é sexta-feira. Voltei aqui pra falar com vocês. Eu fiz algumas leituras. Eu não li muito na quinta, eu acho.
Já tô embolada, gente. Quando eu não venho atualizar todo dia, eu fico assim, sem saber o que eu li. O dia que eu li. Mas ontem eu li A Meta de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, as 84 páginas, já li 84 páginas. E, gente, que narrativa maravilhosa desse homem. Gente, que narrativa maravilhosa. O Tempo e o Vento conta a história da construção do Rio Grande do Sul, né? Da formação do Rio Grande do Sul. E as batalhas e guerras que tiveram e tudo mais. Aqui a gente começa a história já tendo um cerco a um sobrado, né? E esses lados, assim, né? Tipo, opostos politicamente, né? Então, tipo, é muito interessante. Tem personagens já muito interessantes. A construção dos personagens é muito boa, assim. Você já dá pra ver bastante do personagem. Isso ali, 84 páginas. Alterna perspectivas e tempo. Tem horas que tá no passado, tem horas que tá no presente, e aí fica oscilando entre tempos, assim, então tem que prestar bastante atenção. Tem narrativas que presente lá, aí daqui a pouco muda a narrativa e tá contando algo do passado. Então, tem oscilação de tempo, né, pra contar narrativas diferentes, de histórias de personagens diferentes, por sinal. Muitos e muitos personagens, gente, muitos personagens. E eu só li 84 páginas, são 3 volumes. Eu acho que contam 200 ou 300 anos da história. E aqui conta muito da história do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, né? Pelo que eu sei. E é muito interessante, gente. Que história interessante. E flui muito bem. Não é um livro que você vai ler, tipo, um romance contemporâneo, aqueles clichêsão que você lê, assim, no segundo, não. Mas ele flui muito bem. Tem bastante texto também. Aqui, tá vendo? Textos cheios na página, mas tem horas que chega páginas de diálogo. Aí tem bastante diálogo e essas partes correm mais rápido, né? Eu coloquei o post-it algumas coisas, eu não marquei com marcador, porque eu não tinha pegado o marcador na hora. Aí eu falei, não vou parar pra pegar não. E aí eu fui colando só o post-it. E aí eu vou marcar depois a parte que eu queria marcar, né? Com o marcador. Escrever se eu achar que eu preciso. Agora eu tô na parte, vou entrar na parte da Ana Terra, que é a meta pra semana que vem, né? E a parte da Ana Terra é uma parte que é muito famosa do Tempo e o Vento, tanto que ele é vendido também como volume único de história. Se você encontra ele para vender, o livro Ana Terra, que é só esse capítulo da Ana Terra. Tem um capítulo também que é o Capitão Rodrigo, que também é muito famoso, que também é vendido separadamente como um livro. E várias partes desse livro são assim porque ele é um livro muito famoso e muito importante. Tem gente que lê esses trechos, né, que foram divididos, e nem sabe que faz parte do Tempo e o Vento. E é muito interessante, gente. É muito interessante, é muito, assim... Ai, não sei, gente. É uma história que te envolve, vamos dizer assim. É muito legal, tá muito legal. E eu comecei, né, eu já tinha começado a ler o Voo do Flamingo, o Último Voo do Flamingo, né, do Mia Couto. E é uma história tão legal, gente, que eu tô muito presa. Eu já estou em 30% do livro. Eu li ontem à noite, assim. Eu tinha lido 2 capítulos. E aí ontem, antes de dormir, eu li alguns capítulos, já estou em 30%. É uma história muito legal. Ele tem um quê de realismo mágico, sabe? Vejo um pouco de realismo mágico nessa história. Muito mesmo presente, assim. E ele tem um humor muito peculiar, sabe? Um humor que me agrada. O tipo de humor que me agrada. Junto com crítica social, porque esse livro é cheio de crítica social, sabe? Aqui é, tipo, depois da Guerra Civil que teve, né? Essa história é contada em Tizanga. Eu acho que é Tizanga, eu acho. O nome, não tenho certeza. Mas é um nome de uma, tipo, de uma aldeia da África, algo assim. E é uma aldeia inventada, né? E aí, nesse lugar, esse lugar foi tomado pelas forças militares da ONU depois da Guerra Civil. Então, os militares ainda estão lá, né? Lá, né? No meio do povo. E os militares começam a se explodir. Tipo, eles explodem. Eles só explodem sem explicação, entendeu? Sem explicação. Ou seja, realismo mágico. Tem uma moça que é, tipo,
pelo que deu pra entender, ela foi amaldiçoada pelos deuses. Ela é jovem, mas ela tem aparência de velha. Então, é tipo uma coisa que foi uma maldição aí dela, que ela carrega. E, gente, tem umas coisas de realismo mágico, entendeu? Tem sim. E tem também muita crítica social sobre isso. Tem várias frases, assim, que você vê ali nitidamente que tá criticando, né? Também fala sobre questão dos negros, né? E porque os militares estão lá, pessoas brancas, e eles são negros, e aí vem essas questões sociais, né? Tipo, da importância de, tipo assim, várias pessoas, vários negros morreram, várias pessoas de lá morreram, dessa aldeia já morreram, e ninguém se importou. Agora que os militares estão explodindo, vem alguém para saber, porque vem uma pessoa, né, que vai investigar o que está acontecendo. Precisa de mandar para os chefes superiores o que rolou lá, porque que as pessoas estão sumindo. Mas a gente já sabe logo no começo que eles se explodiram. Tipo, eles explodiram. Só explodiram. Eles não se explodiram, eles explodiram. Eles não tentaram se matar. Pelo que deu pra entender, só de repente, do nada, eles explodem. Então, tipo assim, se encontra parte dos corpos deles por aí. E aí começa a história com aquela questão mais humorada de que encontram uma parte íntima de algum soldado que explodiu. E aí fica todo aquele mistério, quem será o fulano, entendeu? É um humor muito bom. Pra mim, é um humor que me agrada. É um humor que me agrada. A escrita me agrada. Flui muito rápido e tem toda uma crítica muito interessante também por trás da história. Então, assim, tô gostando muito. Tanto que a minha vontade é pegar e ficar lendo. Eu reorganizei minhas metas para tentar ler. Já vi o que eu vou ler prioritariamente, porque os dias vão passando, então as metas vão ficando grandes demais para concluir tudo. Faltam 10 dias para o mês acabar. 10 dias para o mês acabar. Estamos no dia 26. Faltam 6 dias, contando com hoje, 6 dias para o mês acabar. Só que, como eu sempre falo para vocês, eu só começo a contar o mês quando vira para a primeira segunda-feira. Então, eu só começo a contar o mês a partir do dia 5, tá? Na minha contagem pessoal, gente. Isso não é real. Isso não quer dizer nada. É uma coisa minha mesmo. Porque aí eu emendo a semana como se fosse de agosto. E aí eu só conto a partir de segunda. Tipo assim, se eu for ler algum livro, eu só começo a contar o livro sendo de setembro a partir do dia 5. Provavelmente vocês também não repararam, gente, mas eu reorganizei a estante. Tem até aqui, ó, botei de frente A Dança da Morte e Senhor dos Anéis. Tirei os livros que tinha lidos aqui, uma boa parte dos livros lidos, e botei na estante menor, que fica na sala. E aqui eu deixei mais os que não são lidos, ou de coleção e tudo mais. Pra poder também liberar espaço, que agora tá embaixo aqui, tem espaço pra poder colocar livros que chegarem, né? Eu ia fazer isso antes, mas me dava uma preguiça quando eu lembrava do esforço que ia ter pra fazer isso. Depois de ter dado tanto trabalho pra montar essa estante e botar os livros aqui. Aí eu tinha deixado pra lá, mas aí hoje eu só botei. Eu não limpei, eu só botei mesmo. Só pra mim saber onde vai ficar cada coisa. Que aí da próxima vez eu vou limpar, né, todos os livros e já vou continuar nessa organização por enquanto. Moby Dick eu ainda não li, tô 94 ainda, mas hoje eu vou voltar a ler, porque, gente, eu preciso ler Moby Dick, eu não tô me aguentando, né, de vontade de ler Moby Dick. Eu tô lendo ainda Cidade Sitiada, a minha ideia é ler até domingo, terminar ele até domingo. Frankenstein, né, tenho que ler ainda. 1974, Silmarillion. E se sobrar tempo do mês, eu quero continuar a Casa dos Espíritos, porque eu tô gostando tanto, gente, da Casa dos Espíritos. Eu não quero parar de ler a Casa dos Espíritos. É que eu acabo dando prioridade para outras coisas. Já que a LC dele já passou, eu tô dando prioridade para os outros livros que eu quero ler. Mas hoje eu vou ler Moby Dick e eu vou ler Aconteceu Naquele Verão, que é o outro livro, que é o livro da LC. Eu comecei a ler ele ontem. Eu li 2 capítulos dele de Aconteceu Naquele Verão. E assim, nada a dizer ainda. Tá aquele clichê de sempre, né? Na verdade é aquela história de Patricinha, né? A minha irmã Patricinha, que só apronta e já fez uma merda, já foi presa. Esse é o primeiro capítulo do livro. E aí o padrasto dela é uma pessoa rica de Hollywood, pelo que eu entendi. E
não vai estar muito feliz com o que ela aprontou. Ainda não se encontraram. Mas é isso. Pelo que eu sei do enredo, ela vai aprontar e ela vai ser mandada para uma cidade pequena para viver com as pessoas comuns. Sendo que ela é aquelas patricinhas bem problemáticas, sabe? Gente, Silmarillion tá muito interessante, né? Eu falei pra vocês. Eu ainda continuo na página. Acho que eu não já atualizei vocês sobre isso. Acho que eu não li, mas na página 111. Hoje eu vou dar prioridade pra ler Acontecendo Naquele Verão. E eu pretendo chegar até o fim, porque eu vi que só são 6 horas de leitura. Eu vou tentar ler o máximo hoje. Se der pra terminar, eu vou terminar ele hoje. Vou lendo hoje, durante o dia e tal. E Moby Dick, meu amorzinho. E vou ler um capítulo de Cidade Sitiada. Ontem também eu li, gente, Irmandade. Eu cheguei em 40%. Eu li 10% ontem, antes de dormir também. E tá chegando nas partes boas, assim, interessantes. Que é sempre quando chega mais pra metade, pro final, que é uma aceleração, assim, nos acontecimentos, que você fica sem parar. Nossa, aconteceu umas coisas, gente. Aconteceu umas coisas em Irmandade. Chocada. Como sempre, Irmandade me tira assim. Tanto que aí quando eu acabei Irmandade, eu falei, eu não vou ler mais Irmandade. Vou lendo de 10 em 10% até acabar. E aí dá uns 5 capítulos por dia pra ler, assim. Aí eu vou lendo 5. Eu li 5 capítulos ontem, aí eu peguei o do Mia Couto, porque eu já tinha lido as metas que eu queria ler realmente a meta toda do continente, do Tempo e o Vento, e aí eu li tudo, e aí eu peguei Irmandade. Então, gente, agora eu lembrei de acender a luz, né, a luz do quarto, pra ficar mais claro, que tá com a sombra no rosto bem forte. Agora que eu me liguei nisso, chegou a minha vez do biblião para pegar o Aleph do Borges, que eu já falei para vocês que eu quero muito ler Borges e ler o Aleph. E eu botei para reserva, né, para esperar a minha vez. E chegou a minha vez. Eu tenho até dia 8 para ler ele. Então, é isso. Eu tenho que ler o último voo do Flamingo. Quero terminar primeiro para poder começar a ler os contos do Borges, né? Porque são contos, né? O Aleph são vários contos do Borges. E é uma questão meio fantástica, sabe? Os contos do Borges são mais pra pegada fantástica, sabe? Eu acho interessante, então vou ver como é a situação. Eu tô muito envolvida e apegada a histórias de realismo mágico. Não sei se encaixa em realismo mágico, eu sei que tem uma pegada fantástica nas histórias dele, né? Então eu quero ler, só que eu tenho que ler até dia 8. Então quero terminar logo o último voo do Flamingo para poder pegar logo os contos do Borges. Eu acho que são 20 contos. Como é conto, acho que é mais tranquilo também para ler no celular. Assim, eu não tô tendo muita dificuldade de ler não, gente. Antes de comprar o aparelho do Kindle, eu usava o aplicativo do Kindle no celular. Já tem muitos e muitos anos isso também, né, gente? E às vezes, quando eu tô em algum lugar, não levei o Kindle, alguma coisa, eu abro o Kindle no celular e fico lendo. Então, pra mim, não é difícil ler pelo celular, não é uma grande dificuldade. Só é mais cansativo por conta da vista do brilho do celular, né? Mas pra mim não é uma grande dificuldade ler pelo celular, não. Então, pra mim tá de boa, sabe? Ler pelo Biblion. Então, eu espero minha vez e pego o livro lá. Como eu falei, eu vou esperar o Biblion assim, usar o Biblion pra poder pegar livros de autores que eu quero conhecer, né? Autores que eu nunca li, eu tenho curiosidade. Então, eu pego lá e espero a minha vez pra pegar o e-book. Então é isso, pessoal. Eu vou ler aqui hoje o Moby Dick e o Aconteceu Naquele Verão. E depois vou pegar um capítulo de Cidade Sitiada, como eu falei pra vocês. Eu já separei minha TBR do mês que vem. Eu não ia fazer, mas acabou que vai rolar, gente. Vai rolar TBR por quê? Porque eu vou ler Salem com a minha amiga, que é o segundo livro do Stephen King na ordem de publicação. A gente vai ler juntas Salem. E eu também vou ler a Ascensão da Sombra, que é o quarto livro de Roda do Tempo. Que eu parei lá no começo do ano em 30%. Então eu vou voltar desde o começo. Saudade está batendo fortemente pelos meus personagens queridos, entendeu? Lan, cadê você? Entendeu? Preciso ver o Lan de novo. Preciso ver meus personagens queridos, gente. Então, eu já botei aqui que eu preciso ler. Essa minha amiga também vai ler o quarto livro, então a gente vai ler juntas a partir do começo do mês. E no final do mês, assim, mais pra metade do mês, eu vou pegar essa Salem com a minha outra amiga. E aí eu vou ler mais 2 livros. E aí eu vou pegar também
os livros de LC e tudo mais, então vai rolar uma TBR sim. Conseguir concluir? Saberemos no final do mês. Saberemos no final do mês se eu conseguir concluir, né, essa TBR, gente. Vamos saber pra frente. Se deu certo, se não deu. Eu até acabei botando o livro demais. Tem um livro também daquele curso que eu faço e esse mês a gente começa a ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? Então vai ler até a metade, são umas 250 páginas mais ou menos pra ler. Acho que até menos, acho que é umas 230 por aí que é pra ler de O Nome da Rosa esse mês. E também, né, vai continuar o Tempo e o Vento vai continuar mês que vem também. E eu vou botar pra ler o Perdão Mortal, terminar de ler o Perdão Mortal, né, que é o primeiro livro do Clã das Filhas Assassinas que eu tinha começado e não terminei. Eu vou botar esse mês, porque é uma das minhas metas, né? Essa é o vídeo de metas aí pra vocês, que é as metas atualizadas. E eu falei que eu quero ler pelo menos essa trilogia esse ano, então vou colocar o primeiro livro pra ler esse mês agora de setembro. Tem outros livros também que eu botei, mas aí eu vou ver o que eu vou fazer. Só foi uma pré-TBR. E aí eu vou gravar o vídeo e vai ser a TBR oficial. Então é isso, gente. Então, pessoal, vou finalizar esse vlog por aqui. Eu fui começar a editar, ele tá enorme. Vai ser um dos maiores vlogs dos últimos tempos aí. Então, eu vou finalizar ele por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo. Até o próximo vídeo.